Olá, começa mais um Olha Esse Podcast, direto do Pro Estúdio de São Paulo. Aqui a resenha nunca acaba, cara. E vou te falar uma coisa, Marcelo, eu vou falar pro pessoal que estiver nos assistindo que curta, comente e compartilhe. Isso. E assine Ative o sininho, meu Deus do céu. Ative o sininho. Para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Hoje, no Olha Esse Podcast, eu vou estar puxando aqui a história. Assim, na verdade, eu vou dar um release prévio aqui. A convidada é brava. Ela é brava, manja de comunicação corporativa, media training, roteiros audiovisuais, e ainda ela coloca o coração em projetos sociais que fazem a diferença. Tem um site chamado Cão de Rodinhas, Carol? Sim. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Não é meu site, é um instituto, é uma ONG que eu colaboro. É uma ideia sua. Você também faz parte dessa ideia. Não. Você ajudou a criar? Como é que foi? Não. Eu fui convidada. Isso é uma história interessante. Eu posso contar depois. A gente vai no decorrer falar, né? Sim. Esse projeto, ele dá voz e inclusão para animais com deficiência, né? Bacana. Tem o dedo dela. A mulher pensa no comum. Isso é legal, isso é massa pra caramba, né? Ela tem quase 3 décadas de estrada e aquela máxima poderosa aqui, né? Que isso aqui eu tô lendo no roteiro, olha que barato. O meu maior patrimônio é o meu nome. E minha mina de ouro são os meus contatos. Parabéns. Uma pessoa que conhece pessoas. Você tem algum contato que me presta 1 milhão? Olha, não, porque eu não vou te dar contato de agiota. Isso não é legal. Então tá bom. Conheço o agiota? Então. Conheço. Então a gente recebe aqui com uma honra tremenda a Carol Erling Greenbaum. Herling Greenbaum. Me corrija, pode me corrigir. Tudo Estou bem. disposto a ser corrigido. Ninguém acerta, nem eu. Eu aprendi a ler e escrever com 4 anos. Eu escrevo meu sobrenome soletrando desde sempre. Agora deixa eu te perguntar erro às vezes, Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse patrimônio seu, né, no caso que você menciona aqui, que a sua mina de ouro são os seus contatos. Como que essa filosofia mudou sua carreira? Como é que rola? É que assim, eu sou jornalista, né? Uhum. Eu sou jornalista desde 1997. Tem gente que provavelmente está assistindo esse podcast aqui que nem era nascido. Nem eu, não Em era. 97, não, nem você, nem Marcelo, obviamente. Apenas eu tava lá. Eu já. Você assistia Teletubbies, né, na televisão, tá Não, bom. até um pouco Tá perdoado. Até um pouco antes. Mas assim, a agenda de jornalista, ela nunca tem nomes cortados, ela só cresce, estica. Então, às vezes, no meu trabalho de assessoria de imprensa, o que é o meu trabalho? Eu sou basicamente uma pessoa que faz a ponte entre 2 interesses. Um cara de uma empresa que precisa divulgar um produto, um serviço, uma solução, e um jornalista que está escrevendo uma pauta, preparando uma matéria jornalística a respeito de uma solução X que pode ser aquela do meu cliente. Então, eu conecto esses 2 mundos. Mas, muitas vezes, os jornalistas me procuram assim, Carol, você conhece alguém que, sei lá, que entenda de iluminação cênica para podcasts? Eu não tenho um cliente que faça iluminação cênica para podcasts, mas eu conheço o Regis, eu conheço o Marcelo, eu conheço o Cássio. Então, eu vou entrar em contato com um de vocês e vou perguntar, olha, quem é que faz a iluminação cênica do teu podcast? Ah, sou eu mesmo. Ah, você topa dar uma entrevista pro fulano de tal do jornal tal? Ah, eu topo. Então, eu conectei essas pessoas. Então, às vezes, eu não conheço a pessoa que você tá procurando, mas eu conheço a pessoa que vai conhecer essa pessoa. Então, você conecta a pessoa. Sim, aquela máxima de que todo mundo tá separado de todos por 7 graus de separação. Isso é porque é verdade, eu já ouvi falar. Sim, isso no meu caso, é totalmente real. Nossa, que interessante, Sim. Né? E isso aí leva uma coisa a outra, né? Porque você abrange várias oportunidades, né, Marcelo? Sim, e aí a gente começa a pensar nesse network todo que você faz, né? E eu fico pensando, o jornalista é uma atividade extremamente criativa. Sim, extremamente totalmente criativa, né? Mas a gente analisando hoje, existe uma crise no jornalismo da grande imprensa hoje. Primeiro pela força que o streaming ganhou, né? A aceleração que teve a força do streaming, da informação, a velocidade da informação através do celular na palma da mão de cada pessoa. Hoje em dia, qualquer pessoa com um bom gadget, né, com um bom celular, um bom tablet, ele pode produzir conteúdo, produzir notícia. Veja, o streaming,
no começo ele pode ter configurado uma crise, pode ser, mas hoje ele é uma janela de oportunidade para muita gente que não consegue trabalhar nos veículos ditos convencionais. Vou dar um exemplo para vocês. Exatamente isso. Eu tenho 45 anos, Tá. Eu comecei como jornalista aos 17. Comecei trabalhando numa rádio lá em Santa Catarina. Então, assim, eu hoje com 45 anos, eu já sou considerada velha para trabalhar em televisão, seja como repórter, como produção, como qualquer cargo. Se eu entrasse hoje numa emissora, eu não consigo entrar. Agora, no streaming, não tem essa limitação. Então, muita gente que saiu de grandes emissoras, ou que teve contrato encerrado, ou porque fez uma mudança de carreira, uma mudança de rumo, tem no streaming uma oportunidade, até mesmo no próprio YouTube, por exemplo. Tem muita gente legal, como, por exemplo, o Carlos Tramontina, o famoso do 6 e ônibus. Sim. Ele tem o canal de entrevistas dele hoje no YouTube, que tá bombando muito bem, obrigada. Ele fica independente, porque ele Sim. já conquistou um nome, uma audiência fixa. Ele tem a reputação dele, É, que ele construiu ao longo do jornalismo analógico, digamos assim. Não, e também a audiência, porque assim, Sim. quem lembra da tal emissora na qual ele trabalhou, vai seguir ele onde ele estiver. Sim. É o legado. Porque ele fideliza, né? Ele É. fideliza aquele consumidor de notícia, né? Que quer uma abordagem mais analítica É e tal. verdade. O Alexandre Garcia, que Sim. trabalhou a Nossa, vida eu adoro. inteira, Acho ele hoje ele está maravilhoso. com mais de 2,5 milhões de... Sim, e o Alexandre de- Garcia, as pessoas só lembram, assim, digo as pessoas, né, essa galera mais jovem, mas lembra dele, sei lá, do Jornal Nacional ou de um Fantástico, mas o Alexandre Garcia, ele foi assessor de imprensa no governo militar, gente. Ele foi Tem assessor do muito Figueiredo, se eu não me engano, não foi? Eu do acho Figueiredo? que não, eu acho que ele foi assessor ou do Médici ou do Geisel. Do Figueiredo, não. Não, eu lembro que o Figueiredo parece que nessa época, quando era o Figueiredo, ele estava no início da TV Manchete, acho que ele estava trabalhando na TV Manchete. Aí pode ser. Se eu não me engano. Mas que eu digo Me corrijam o se eu assessor tiver de errado. imprensa do não- presidente, que é aquela pessoa que gerencia a agenda Porta-voz, né? dele. É o porta-voz, né? Tipo, que controla, o presidente vai viajar pro Acre, aí avisa Eu lembro que passava no Silvio Santos, né? Todo domingo, né? Semana do Lembra? presidente. Semana do presidente, lembra disso aí? Era verdade Sim. isso aí, isso era verdade. Nossa, isso faz parte da minha O infância. Figueiredo é coisa nossa. É verdade. Oxi, é quem que verdade. não lembra disso? Nossa, pior que é Não, verdade qualquer mesmo. um passou lá, né? O Tancredo foi coisa nossa, o Lula foi coisa nossa, É, o Collor foi coisa nossa, Todos o foram Fernando coisas... Henrique É. foi coisa nossa. verdade. É Só não verdade. foi o Silvio Santos, coisa nossa. É porque não deixaram, né? Eu É. acho que foi isso, né? É bem isso mesmo. Boicotaram o cidadão. Você sabe, né, que o Silvio Santos, se você pegar a cédula, você vai ver 28, 27, Correia. Não é Correia, é Silvio Santos. Você pode fazer o X no Correia. Era essa fala dele no restrito tempo de horário eleitoral que ele tinha. Caramba. Tinha assim, eu nunca me esqueço, eu era criança, mas eu nunca me esqueço. Tinha um plotter assim, simulando uma cédula, com todos os nomes. Lá, Maluf, não sei quem, Mário Covas, Maluf. Todos esses caras aí, no Correia. Onde está escrito Correia é Silvio Santos, porque não tiveram tempo de imprimir as cédulas. Podem procurar que vocês vão encontrar. Cara, que doideira, eu não Sim. lembrava disso, gente. Parece que vão fazer um filme, inclusive, né? Como é que chama aquele ator que ele era gordo, depois emagreceu? Como é que Leandro ele chama? Hassum. Isso, ele vai fazer o Silvio Santos nessa fase. Tá. Não sei se... Eu vi mais ou menos en passant na internet que passou um trailer, inclusive, e até foi criticado pela performance dele meio caricata do Silvio Santos, né? Que o filme ele vai contar essa história da A parte que questão ele ia da ser performance candidato, de etc, qualquer etc. ator que interprete o Silvio Santos Não é que se adianta. você não ficar 100% na imitação, fica caricata, é complicado, É que nem né? aquele Rodrigo É, Faro, né? Mas Pelo amor de eu acho assim, Ai, ai. a gente tem que compreender. Filme é uma linguagem, é uma Sim, história. é uma linguagem. Eu assisti, por exemplo, recentemente o filme do Ney Matogrosso. Maravilhoso. Eu Então, gostei. eu conhecendo a história do Ney, conhecendo o Ney, eu achei pouco. Mas eu acho que Independente da capacidade do ator que se dedicou, ele era bom. Foi bem feito o filme. Você diz pouco no mas sentido da atuação. Não da atuação, da história do Ney. eu acho que eles Que é não o contaram Ney. a música do Ney. Não, menos entendeu? música, mas O Exatamente. recorte talvez O não foi recorte adequado. não foi aquilo que eu queria. Eu preferia que Não é falasse que o não lado é do adequado. artista. Mas, Não assim, é o que eu adequado. Eu acho que esse é um cuidado que a gente deve ter. Não é o que não é o adequado, é aquilo que eu queria Não, ver. adequado pro teu gosto. Pro meu eu quis gosto, dizer. exatamente isso. Entendeu? É muito comum isso. É um tempo muito curto para você tentar mostrar a personalidade, os dramas,
as realizações, as Olha, frustrações. Eu também não Vou gostei. Vou dar um curto. exemplo para Cinebiografia vocês. é muito difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês, pegando esse teu gancho para entrar aqui no meu gancho. Sim. Um filme que eu tive uma expectativa absurda e que me decepcionou muito foi o filme sobre a Ângela Diniz, Sim. que estava Sim. na Amazon Prime. Por Sim. que me decepcionou, Carol? Como jornalista, veja, eu não sou da área de criminologia, eu sou uma entusiasta. Eu não sou, por exemplo, como o Ulysses Campbell, que escreveu aquela trilogia das mulheres assassinas, que é Flor de Lis, Elise Matsunaga e Suzanne von Richthofen, Sim. ou o livro do Maníaco do Parque. Eu sou uma pessoa que assistiu Linha Direta nos anos 90, se escondia embaixo da cama com medo, e tem casos que são casos assim que me falam ao coração, e eu, de tanto ficar vendo no YouTube essas coisas, acabei fazendo amizade com uma pessoa que é mais desajustada da cabeça que eu, que é o meu sócio, Luiz Rangel, e a coisa foi, depois eu vou entrar mais no detalhe. Mas o filme da Ângela Diniz, ele pegou o recorte, que é o final da vida dela, os 4 últimos meses da vida dela, que foi quando ela conheceu o Doc Street. Só que a Ângela Diniz, ela não se resume a esses últimos Mas 4 não. meses. Mas nunca. Ela, talvez, se pegasse assim, como recorte, os últimos 3 anos da vida dela, que foi quando ela morou no Rio de Janeiro, pintou Bordeaux, fez e aconteceu, ok. Isso pra Carol, tá? Pra mim, na minha expectativa. O adequado. O meu adequado, exatamente. Só que não falou, por exemplo, do sequestro, que ela sequestrou a filha, não falou de quando ela foi pega com droga no aeroporto, não falou de um monte de coisa. Que, assim, na minha visão, eu como roteirista, porque a gente que é de produção audiovisual, vocês que fazem podcast, você que é diretor de teatro, de N produções há muito tempo, o próprio Cássio que tá ali nos bastidores, a gente consome esse tipo de produto de uma forma diferente da pessoa média. O que eu quero dizer com isso? Quando você assiste um podcast, você está observando a postura do apresentador. Você vê ele fazer a introdução do podcast, você pensa, eu faria diferente. Pô, esse cara faz melhor que eu, acho que eu vou seguir nessa linha. Você, quando vê uma peça de teatro, você provavelmente pensa, poxa, eu não gostei desses spots iluminando assim, eu acho que se iluminasse assado, invertido, ia dar uma carga mais dramática. E quando eu assisto série, né, principalmente de true crime, eu também fico imaginando. E pra mim foi decepcionante, porque ela não se resume só àquilo, assim como o Ney não se resumia só aos relacionamentos dele. Mas eu acho que uma coisa que me conforta no caso do Ney Matogrosso é que, como ele aparece no fim do filme, eu acho que, de certa forma, ele concordou com o que foi feito. Não, o que eu acho que é legal é que, assim, o cara está vivo. Sim, Você foi faz homenageado um em tributo, primeiro que ele vida. está vivo. Maravilhoso. Agora, o que eu acho que faltou foi mais a arte do cara, não o comportamento do cara. Entendeu o que eu tô querendo Não, dizer? comportamento não define a arte e vice-versa. Justamente. Exatamente. Mas eu acho que tinha que ter uma dosagem legal nisso aí. Sim. Porque a musicalidade do Ney Matogrosso é muito alta. Não, e Muito. foi. Não é? Vamos dizer assim, Não tem o que falar. é um corte. É um É. corte. É. Porque se você pensar em pleno regime militar, Ele era transgressor na voz. na voz ele era voz. transgressor. Porque naquela época que ele surgiu, acho que foi em 77? que foi? Não, ele surgiu em 72, Imagina, 73. Ah, foi 73? Você Bom que seja. O Secos e primeiro, Molhados. o primeiro disco foi em 70? Foi, 70 e Bom poucos. que seja. Porque foi quando ele fez o show do Ibirapuera e no Maracanãzinho. Então, foi na época que quem produziu o disco dele foi o Zé Rodrigues. Foi. Justamente. Então, assim, o homem já tinha uma voz. Eu tenho amigos meus daquela época que, quando ouviram Sangue Latino, eles pensaram que era uma mulher cantando. Eles não sabiam a imagem, eles não conseguiam visualizar a pessoa. Desculpa, eu tô batendo no seu microfone. Eles não conseguiam visualizar. Assim como tem gente também que escuta aquela banda britânica aí azul, jura que é um homem cantando. Então, justamente. Então você pega assim, você fala assim, caramba, dava um bug na mente da pessoa. Fala, Sim. pô, a mulher cantando Sangue Latino, nossa, que mulher, quem que será? Aí o cara, mas de repente viu o Ney Matogrosso no palco, pô. Então já transgride geral, voz, visual, chegou com os 2 pés na porta, Sim. entendeu? Então, cara, mas você vê, o Ney Matogrosso, por isso que eu falo que ele foi muito mais. Porque apesar dele ser num pleno momento conservador, Sim. etc, etc, ele teve barreiras, mas nunca fizeram um cancelamento, Sim. como seria hoje. Ele mesmo do Ney fala que, na Matogrosso. verdade, ele era parte de tudo isso. Exatamente, ele passou batido e assim, ele se fez, Eu acho que talvez fosse esse lado que eu quisesse ver mais, sabe? Que ele foi um negócio assim,
Ele não precisou dizer, bater no peito, falar, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Ele simplesmente foi. Ele foi muito feliz nessa forma de ser. É como a Janis Joplin, sabe o que ela falou numa entrevista uma vez? Janis, né, que é minha cantora favorita, tá até o autógrafo dela aqui. Uma vez perguntaram pra ela como que ela compôs o estilo dela de cantar, né? Porque parecia que ela gritava no microfone e ela disse uma coisa mais ou menos assim, que não é que ela compôs um estilo, eu abro a boca e simplesmente sai assim. Nossa, Sim, visceral sim. total. Eu abro a boca e simplesmente sai assim. Ela sentia assim. É isso, e ele sente. Exatamente. E tanto é que até hoje não fizeram um filme decente da biografia dela, acho uma pena, né? Sei lá. Acho que também porque a família não deixa também, ouvi dizer. Mas vamos falar dessa roteirização. Ai, sim, Essa vamos. Vamos falar da roteirização série que você fez. Que eu estou curioso. O que é essa serialização? Vamos lá. Tudo começou no ano de 2019. Eu, ávida consumidora de episódios do Linha Direta antigo, eu assisto e reassisto o Linha Direta, porque eu acho que o Linha Direta antigo, da TV Globo, a dramatização, aquela coisa na linha. Marcelo sai de casa com seu colete preto e sua camiseta azul. Ele tinha uma série de compromissos naquele dia. Ia encontrar Regis Cabelo e Cássio para a gravação do podcast. Ele não sabe, mas ele vai morrer. Era bem legal. Era muito legal. Era muito doido. Isso era muito Eu não gostei louco. dessa parte que eu vou morrer. Mas Ainda bem tudo que não sou eu. Aí, o que acontece? Tem um caso, de todos esses casos que eu escrevi nessa série, que são 18 episódios, Sim. 14 crimes do Brasil e 4 crimes do exterior, que depois a gente explica como que a gente chegou nos nomes. Isso é importante também para o processo criativo. Mas o caso da Cláudia Alecim Rodrigues é um caso que me comove desde sempre. Sem dúvida. É aquela história do crime sem castigo. Poderia ser sua filha, do outdoor dela espalhado pelo Rio de Janeiro, poderia ser sua filha. Nossa. Da irmã dela que denunciou na polícia que o assassino, até me arrepio quando eu falo que o assassino estava fugindo e a polícia não fez nada. Do detetive que em 3 dias desvendou o assassinato e a polícia, ao invés de felicitar a ação dele, colocou ele para escanteio. Tirou ele do caso. Marginalizou. Que é o Jamil Varvar, que está com mais de 90 anos, está vivo e lúcido, indo a podcasts, inclusive, contar essa história. Caramba. Então, esse caso me comove muito. E um dia, eu lá zapeando no YouTube, né, encontrei um canal de true crime chamado Casos Policiais e Outros Crimes, que foi criação do Luiz César Rangel, que é um cineasta que ele fez vários filmes, ele trabalhou com muitos atores importantes, famosos, como o Carlo Mossi, por exemplo, com o Anselmo Rodrigues, eu acho que esse é o nome, me escapou agora, estou um pouco nervosa, faz parte. Fica tranquilo. Mas, enfim, o Luiz, ele fez um episódio sobre o caso Cláudia, que me chamou muito a atenção, só que ele não colocou justamente a parte do Jamil Varvar. Que ele resolveu o caso em pouquíssimo tempo e foi escanteado do caso e tal. E isso eu botei um comentário. E aí a gente acabou trocando comentários ali no YouTube, aí fomos pro e-mail, pro WhatsApp e a gente fez amizade. Ele em Gramado, ele mora no Rio Grande do Sul, ele mora em Gramado, eu já aqui em São Paulo, morei muitos anos no Rio, enfim. E aí a gente começou a ter uma amizade e nisso veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, a gente começou a fazer lives para entreter a galera do canal e a gente comentava muito sobre a Casa dos Artistas. O que é a Casa dos Artistas? Presídio Tremembé. Ah, verdade. Que é onde tá toda a rapaziada estrelada. Todos os crimes famosos. Isso, exato, porque É. Tremembé são colocadas as pessoas que cometem os crimes de grande repercussão. Sim, isso mesmo. Né? Não, a pessoa ela não precisa ser necessariamente uma celebridade, ela precisa ter cometido um crime que gere muita comoção, que ela Sim. não pode, a ponto dela não poder ficar num presídio comum, porque senão ela vai de arrasta pra cima. É verdade. Ela morre, no caso, né? Então, a gente começou a fazer as lives para falar de Tremembé e coisa, e que foi bem aquela época que Suzane tava num vai para ir pro semiaberto e depois para saltar fora. E aí a gente foi. E o canal dele tinha muitas visualizações, alguns episódios viralizavam muito. E aí, nesse meio tempo, um streaming convidou ele para
escrever uma série com 18 episódios. E aí ele me chamou para fazer o roteiro e a gente tá aqui hoje. Nossa, que legal, cara. Nossa, Basicamente foi isso, tá? Assim, contando em linhas muito gerais. você tá... Tá, você tem 18 episódios escritos já? Escritos, gravados, que estão em edição. Essa Bacana. série vai ser lançada E aí, em quando- breve. quando Deixa vai eu te ser? fazer uma Vai? pergunta. Sim. Qual que é o mais você... Qual foi aquele que mais... Putz, grilo, olha... Que me escreve- comoveu, além do caso Cláudia? Além do caso... porque o Cláudio eu lembro, eu era criança, Tá. eu vivi isso daí na televisão. Eu vou te falar. Né? E, Aham. puta, e ela era uma menina linda. Ela era uma menina linda e o que fizeram com ela foi grotesco. Foi surreal. Foi surreal. E a forma como encobriram e de permitiram a fuga Não é do... merchan da série, tá, pessoal? Não, eu não eu- é, eu não, convido não é, que vocês não é. assistam Não, o você episódio. pode falar à Não, vontade. eu era mesmo criança, pode- gente. Não, eu era ou mesmo criança. pode assistir Eu outros assisti. documentários, porque Não, esse não. caso é muito triste Não, mesmo. eu assisti, acompanhei isso quando era criança. E eu lembro da revolta do meu pai e da minha mãe. Sim. Eles ficaram revoltados com a forma leniente. Porque o que acontece? Eu vou explicar a história. A Cláudia Alecim Rodrigues, ela foi morta por 2 rapazes. Sim. Um se chamava Michel Albert Frank e o outro chamava Michel Kur. O Michel Kur, ele era cabeleireiro num salão que ficava no Hotel Meridian, que ele fica na esquina de Avenida Atlântica com a Avenida Princesa Isabel, em Copacabana. E era aquele hotel que eu acho que voltou, mas que quando tinha cascata no Réveillon, a cascata Isso de mesmo, fogos, isso tá? mesmo. E ele era famoso porque ele cortava os cabelos das clientes dele com uma tesoura de ouro. E ele foi casado com uma atriz, agora me fugiu o nome, mas aí quando eu estiver dormindo essa noite, 3 da manhã, eu vou lembrar, vou te mandar um WhatsApp. Mas, enfim, ele foi casado com uma... Ela não foi atriz, desculpem, ela foi Miss. Sim. E no fim das contas, eles acabaram se separando depois de um tempo, mas eles tiveram um casal de filhos e os filhos morreram de uma forma bem trágica. A menina parece que morreu num acidente de carro, mas já adulto, e o garoto era hemofílico. E aí morreu relativamente jovem. Então... Esse era o Michel Kur. E o Michel Albert Frank, ele era um traficante de cocaína com lista fechada. Como que funcionava? A galera da alta sociedade do eixo Rio-São Paulo, que queria comprar drogas com procedência, com qualidade, com pureza, eram de uma lista fechada do Michel Frank. Sim. Porque como ele tinha nacionalidade suíço-brasileira, ele era nascido no Brasil, mas ele era filho de um empresário suíço chamado Egon Frank. E essa vocês vão lembrar, ele era o dono dos relógios Mondane. Lembro. Tá? E aí ele tinha, então, esse trânsito... Ele tinha poder Ele tinha um financeiro trânsito, ele tinha trânsito para os lugares e já tinha coisa, então ele conseguia tóxico de boa qualidade, boa procedência. E o que aconteceu? O Egon Frank, ele era mecenas, ele era produtor de várias produções do cinema brasileiro dos anos 70. E teve um filme chamado Gente Fina é Outra Coisa, que na verdade, Gente Fina é Outra Coisa são vários, como se fossem contos, assim, historinhas com começo, meio e fim, Sim. emendadas umas nas outras no filme. E a Cláudia Rodrigues era uma das atrizes desse filme, uma das estrelas. E aí teve o lançamento desse filme no Hotel Meridian, tinha uma boate... No subsolo desse hotel, boate Regines, Isso. que era da Regine Checron, que foi a pessoa que criou o mecanismo de servir pipoca na balada para deixar os caras com sede, a galera consumir mais bebida. Foi a pessoa que tinha boate, que quando entrou o Rod Stewart, começou a tocar aquela música Do I Think I'm Sexy, que é plágio de uma música Do Jorge Benjor. né? É verdade. É do TTT. E a festa do lançamento do filme foi na Regines. Sim. E o Michel Frank e o George Kur conheceram a Cláudia na pista de dança. Sim. Só que a Cláudia estava saindo com o produtor do filme, que se chamava Pedro Rovai. Um cara das antigas, você provavelmente deve ter conhecido ele. Ele, no fim da vida, ele estava fazendo Tainá. Nada contra quem gosta Tainá, mas tipo... Tainá da Indiazinha? Ah, sim, sim. Tá? Então, tipo, o cara era aqui, criativamente falando, né? Enfim. E aí, ele começou a sair com a Cláudia, só que a Cláudia chamou a atenção do Michel Frank. E aí, o Michel deu um jeito do Pedro levar ela na casa dele e o Pedro entendeu o recado. Do tipo,
pô, ele é filho do patrocinador dos meus filmes, deixa pegar. E aí o resto aconteceu o que aconteceu. Eles tentaram estuprar ela reagiu, ela não quis. Tem várias teorias, tem teorias que foi um estupro que não deu certo e mataram ela, ou que ela teria dado um grande flagrante na questão da quantidade de drogas que ele tinha em casa e ele, com medo de uma denúncia, matou ela. Tem várias teorias, mas o fato é, esse caso me comoveu muito. Mas respondendo a sua pergunta, todos os casos, os brasileiros, tá? Me comovem de alguma forma. Por quê? Pegando o episódio 1, a Fernanda Orfali, que era uma menina, uma moça, né, que na época tinha, sei lá, seus 32 anos, que ela foi assassinada pelo marido dentro de casa, porque ela descobriu que ele mantinha a casa com travestis da Boca do Lixo. Sim. E era viciado em drogas. Nossa. E eu moro 2 ruas distantes de onde ela foi morta. E toda vez eu passo na frente daquele prédio, eu fico de olho se uma moça loura cheia de sonho vai sair por aquela porta. É muito triste. Nossa. O caso do menino Carlinhos, que é o maior mistério da crônica policial brasileira. Um garoto que simplesmente foi sequestrado. Sumiu. Nunca acharam. Ninguém sabe. Caramba. O incêndio do edifício Joelma. Isso é triste. Que era um prédio que, tipo assim, construído com o que havia de mais moderno na época, que tinha de mais disruptivo em termos de arquitetura e construção, e não havia no Brasil uma legislação Segurança. a respeito de segurança e incêndio. Precisou morrer um monte de gente. E detalhe, menos de um ano depois do incêndio do Andraus. Teve o Andraus. Então, quer dizer, se não fizessem a legislação quando o Joelma pegou fogo, iam fazer o quê? Esperar o terceiro prédio e pedir uma música no Fantástico? E teve, né? Depois do terceiro prédio nos teve anos muitos 80, que foi outros. aquele na Avenida Paulista, como é que chama? Não, mas ali não teve praticamente Não teve morte, mas aconteceu também uma... Não, Não, mas incêndios sempre podem acontecer. Sim. A questão é que nos anos 70, e isso eu posso falar porque tudo isso que você está abordando, eu era Você criança e eu vivenciei. Eu via a televisão, o incêndio do Joelma, eu vi os caras se jogando. Sim. Porque não Nossa, suportavam aquilo foi horrível, o calor. pelo amor de Deus. Eles não suportavam o calor e aí a dor era tanto do queimar que eles preferiam tentar saltar para ver se Aquilo foi sobreviveram. horrível, eles caiu que nem... Então, assim, cara, eu vivenciei tudo isso. Você não tinha uma legislação nenhuma. Então, você construiu o prédio para botar as pessoas dentro. Sim. E ninguém pensava, bom, se pegar fogo, o que a gente faz? Não fazia nada. E foi por causa de um curto no Foi ar-condicionado? um curto no ar-condicionado. Mas veja bem... E o teto não era gesso, era uma... Espuma, né? Não, ele era tipo um plástico. Lembra uma espuma, assim, mas PVC. ele... Ah, era de PVC. Os forros eram de PVC, né? Tipo PVC, Tá. não é que era de PVC, tipo PVC. É uma coisa, mais uma Bom, cenografia. era uma coisa que espalhava fogo rapidamente. Sim, né? muito. Independente disso. Isso me comoveu. Naufrágio do Batomushi 4. Também foi um aquela caos. atriz morreu lá também, Yara né? Amaral. Yara Mas Amaral. aí você tocou num ponto interessante. E isso vale um corte de podcast, hein? Que eu vou falar olhando para aquela câmera que é a Fala minha na câmera. Fala na câmera. O filho da Yara Amaral, que se chama Bernardo Amaral, que é uma pessoa incrível. Não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas ele é uma pessoa incrível porque ele luta para preservar a memória da mãe. Em que sentido? Para que quando as pessoas se referirem a Yara Amaral, não digam que ela é a atriz que morreu no Batomushi, que ela é a atriz que ganhou prêmios Molière, troféu disso, Uma bruta de uma troféu atriz. daquilo. Era uma atriz sensacional, gente. Ela morreu menos de um mês depois de ter terminado uma novela que foi um Fera Radical, que foi um acontecimento. Então você vê, é uma atriz que teve uma carreira brilhante, irretocável, Sol de Verão, Dancing Days, só para falar algumas novelas para você. E ela é conhecida como atriz que morreu no naufrágio. Nossa, que coisa, né? Morreu pela imprudência de pessoas gananciosas, pessoas que estão aí até hoje. E é um esquema muito louco da transferência das empresas, porque todo mundo era sócio, ao mesmo tempo ninguém era, e todo mundo fugiu para Espanha. Nossa. E tem uma jornalista das antigas que vale a pena vocês trazerem ela aqui, que ela se chama Helenilce Bottari, que foi a pessoa que achou os caras na Espanha. Os donos do Batomushi. Isso me comove. Você falar do caso Vladimir Herzog. Sim, também, né? O que me comoveu nesse caso? Foi ele não ter aberto quem era quem e ficar gritando: meu nome é Vladimir Herzog, até matarem ele.
e fazerem uma cenografia, aquela cena, aquela foto dele enforcado na série. Pelo amor de Deus. Quem é que se enforca com a meia ajoelhada no chão? Pelo amor de Deus. Não. Aquilo foi uma... E só pegaram porque, como ele era judeu, teve que fazer o enterro. Sim, né? sim, posso E aí, explicar. o médico Na verdade, detectou- é assim. Todo judeu, quando ele morre, o corpo do judeu, ele passa por um ritual, né, na Hevra Kadisha, que, digamos, é a sociedade funerária judaica, né, não é feito por uma funerária comum. E o ritual da Tahará, ele envolve vários aspectos, né, então, tipo, cortar as unhas na sequência, porque normalmente o judeu observante, ele não corta as unhas assim, ele corta salteado, para não lembrar, para ele lembrar que ele tá vivo, né? Que ele não tá na Tahará. Então, a barba é aparada, tipo, se a pessoa tem um aplique de cabelo, tem alguma coisa, é retirado o aplique, se tem aparelho no dente, é retirado Eles o aparelho. lavam também, né? Lavam o corpo. Eu mesma conheço uma senhora que dedicou anos da vida dela fazendo isso. Isso é um trabalho muito nobre. Extremamente E nobre. aí, o que aconteceu? Quando o corpo do Vlado chegou para esse ritual, o pessoal da Hevra detectou. Esse homem, ele não se enforcou, esse homem foi torturado. E aí, o Henry Sobel, que era o rabino, né, da época, né, que ele era o líder da congregação israelita paulista, antigamente, hoje isso já caiu em desuso, tá? Mas antigamente tinha uma questão no judaísmo que o suicida, ele era enterrado junto ao muro, na periferia do cemitério, que é para ele lembrar, digamos assim, do que ele fez consigo mesmo. Mas o Henry Sobel, no ato de muita coragem, colocou ele na região central do cemitério. Nossa. Ele comprou uma briga sem palavras e se juntou com outros líderes religiosos. Com o próprio Evaristo Armes. Claro, eu lembro dessa. e era uma pessoa que Batista. tinha também, querendo ou não, um trânsito no governo. Não que ele concordasse com o governo, mas o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele tinha uma espécie de diálogo com o Golbery, que era a eminência parda que mandava em tudo na prática, né? Muita gente nem sabe quem é o Golbery. Mas ele era um articulador. Ele era um articulador. Ele era o cara com que você podia dialogar. Exato. Dentro daquilo que se tinha, era o que podia dialogar. Tá? Então, esse caso me comove por isso. O caso do Febrônio, vocês já ouviram falar do Febrônio? Febrônio é considerado o primeiro serial killer brasileiro. Porque o que caracteriza um serial killer? Assinatura e método. Tá. Se você, tipo, mata, sei lá, 100 pessoas, mas você mata aleatoriamente, tá, ok, pela quantidade, digamos, você é um serial killer. Mas se você pega, sei lá, 10 crianças do sexo masculino... Ele tem um padrão. Na verdade, ele teria que ter um padrão. Ele tem o padrão e Isso que ele é tem serial. uma assinatura. A assinatura do Febrônio era fazer cortes no peito desses garotos com letras que ele julgava encantadas. Porque ele recebeu, digamos assim, dizem que ele recebeu uma visão, ele teve uma visão de uma entidade que seria um anjo que assoprou para ele essas letras encantadas e ele se achava o filho da luz. Caramba. E aí ele saía pegando crianças nesses rituais e é isso aí. Só que como que ele levava as crianças? Ele atraía com promessa de emprego, com doce, com balas. E em que época foi isso? Isso aí é anos 20, 30. Né, numa época que não tinha redes sociais e tal. E o mais louco dessa história, assim, é que antes dele cometer, né, ele já tinha cometido, acho que 1 ou 2 assassinatos, mas antes dele fazer mesmo a série dele, ele chegou a escrever um livro sobre essa teoria de ser o filho da luz e não sei o quê. E os modernistas acharam ele sensacional. O Mário de Andrade tinha um dos pouquíssimos livros impressos que o Febrônio saía vendendo. Sabe, tipo cara de cordel que sai vendendo o cordelzinho dele na rua? Sim. O Febrônio vendia o livrinho dele, o Mário de Andrade comprou um. Tem um museu, não sei se talvez seja no Museu do Crime, que é aqui em São Paulo. Provavelmente é no Museu do Crime. Tem o exemplar do livro do Febrônio, que era de propriedade do Mário de Andrade, com um monte de assinatura dele a lápis do Mário de Andrade, tipo notas de rodapé. Nossa. Com as impressões dele sobre o Febrônio. Nossa Senhora. Isso é louco. Meu, é louco E você demais. sabe qual é o lance? O Febrônio, ele foi o paciente 001 do manicômio judiciário. É o tipo de cara que você, tipo, o que você ia fazer com esse cara? Esse cara morreu com 70 e todos os anos. Preso, internado. Porque não tem como soltar. É tipo Champinha. Sabe o Champinha que não matou pode a Sim, que Liana matou Frenderá? aquela menina judia, né? Sim, a Liana, sim, e o Felipe Café. Tipo, o Champinha é um caso
que ele já era pra estar solto, se eu não me engano, há mais de 10 Mas anos. você acha que corre Bem mais realmente o até. risco dele ser solto? Corre. Você sabe o maníaco do parque? Também, é isso que eu ia te perguntar. Sabe o maníaco do parque? Ah. O maníaco do parque, ele mesmo extraiu todos os dentes dele dentro do cárcere. Caramba. Sabe por quê? Por quê? Porque quando ele matava mulheres, o tesão dele era comer as mulheres no sentido literal. Canibal ele mesmo, mastigava. ele era um Exato. canibal. Tá. Ele, além de matar as vítimas, ele vilipendiava os cadáveres comendo as vítimas. Caramba. Então, ele tirou os dentes na esperança de não cometer mais crime do lado de fora. Então é uma coisa mais forte que ele, né? É. É. É uma Lógico que questão de instinto. Gente, que loucura. Cara desse não pode ser absoluto. Tem Outros casos, ó, da Quem Mônica sou eu pra Granuso. Mônica Granuso, que foi uma menina que foi morta em 85, foi jogada de uma varanda de um apartamento. Ela foi assassinada em 85 e as amigas dela de escola fizeram um protesto em frente a uma delegacia em Botafogo. Sabe quem que estava ajudando a segurar o cartaz? A Daniela Pérez. Caramba. Elas eram colegas de escola. Caramba. E a gente ouviu nos 2 episódios da Mônica Granuso e da Daniela Pérez a melhor amiga das duas. Que Contando coisas da época. O caso Césio 137, você lembra? Lembro, Goiânia. sim. O Lá em acidente, Goiânia. o acidente radioativo de Goiânia, a psicóloga que participa com a gente da série, porque essa série é o seguinte, ela, respondendo uma curiosidade que eu acredito que vocês estão tendo, ela não tem a parte da dramaturgia como era no Linha Direta, com os atores encenando, Sim. é com animações e tudo mais. O forte dessa série são as entrevistas, então quem participa das entrevistas? Eu participo em alguns episódios, o Vitor Grimbaum, que é jornalista, que é meu marido, participa de outros episódios. A doutora Elaine Moraes, que ela é psicóloga, ela participa de todos os episódios, dando um olhar sobre a cabeça do assassino, né, pela psicologia forense. A gente tem um perito também que participa, falando de outras questões, né, da cabeça do assassino e de cena de crime. E aí, no caso do Césio 137, a gente tem um especialista em física nuclear. E ele contando, sabe, detalhes, assim, do acidente. É uma coisa surreal. E a Elaine, numa dessas coincidências da vida, a Elaine é de Goiânia. Então, ela era criança na época do acidente radioativo, né? Sei lá. Radioativo. É Exatamente. radioativo. E aí, ela era criança e ela lembra bem da menina. Sabe o que mais me comove nesse caso? Da menininha que morreu e que ela foi enterrada num caixão de 6 camadas. De chumbo. Sim. É, porque não... Um caixão de 6 camadas. Sabe o que são 6 camadas? Tipo um negócio, sei lá, da espessura dessa mesa. A criança no meio, mas outro tipo é um negócio surreal, gigante. É, pra não escapar a radioatividade, né? Caso da Meu Elisa Deus. Samúdio. O caso da Elisa Samúdio é um caso importantíssimo porque você vê, sem corpo É, não há crime, sim, né? Sim. Errado. O caso da Elisa Samúdio mudou isso. Então, foi por causa disso. Sim. Porque até então não era. Não era. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe onde ela tá, infelizmente. Na verdade, Provavelmente morta, claro. Se mas... fosse 10 anos atrás, 10 anos antes né? Poderiam até deixar quieto. Ela desapareceu. se fosse nos anos 90, com certeza. Ela morreu em 2009. Anos 80, anos 70. Não, com certeza. Seria caso Cláudia 2. Com certeza. Eles iam falar, ela simplesmente desapareceu. E é isso aí. PT saudações. Ó, esse vai pegar no teu coração. Caso Araceli, do Eu já ouvi Espírito falar. Santo. Da garotinha de 8 anos que foi estuprada. Durante 4 dias ela foi mantida em cárcere privado. Nossa, isso é um Intoxicada com drogas, estuprada, morta e teve o corpo derretido com ácido. Pra não ser reconhecido. Putz. Caso Zuzu Absurdo. Angel, que é, né, a estilista, que ela tinha um filho que era da luta armada. E ela foi assassinada. Na verdade, o carro dela foi fechado num viaduto no Rio, saindo de São Conrado, indo para Barra da Tijuca. O carro dela caiu de cima de um viaduto, mas depois foi comprovado que ela tomou uma fechada de um carro, enfim. Caso Lucas Terra, já ouviu falar desse Não, caso? Não, esse não. Lucas Terra é o garoto que foi queimado vivo na fogueira da igreja. Como assim? Daquela igreja, lá daquela no- igreja que quando você tem todos os planetas, você tem o quê? Então, essa aí, tá? E aí ele foi queimado vivo. Você tá brincando que é dessa igreja. Aham. Meu.
E aí é um caso assim absurdo. Em que ano foi? Foi comecinho dos anos 2000, mais ou menos. Cara, eu não ouvi falar disso. É que esse caso, ele não é que ele não foi muito explorado, é que você vê, depois do finalzinho dos anos 90, a gente já começa a pegar o começo da internet e a gente já é muito bombardeado com muita informação. Então tem certos casos que passam batido, infelizmente. Mas será porque a tal igreja influenciou? Não. Chegou, né? É porque esse caso foi em Salvador, não foi aqui no Sudeste, é uma outra coisa. Ah, entendi. Entende? Por exemplo, o caso da Liana Frendebar, né? Que a gente não escreveu aqui no livro, né? Na série, perdão. E até porque que a gente não colocou? Porque essa série, a gente só pegou casos já com trânsito em julgado, né? Para não ter problema com o departamento jurídico. Aliás, queria mandar um beijo pro meu advogado, Dr. Thomas Bromberg. É o cara que vai segurar os petecos. É o cara que segura minhas broncas juridicamente falando. Mandar um abraço pra Eunice, minha contadora também. O que acontece? O Champinha ainda tá preso, né? Então. Então o Estado não sabe o que fazer com o Champinha. Eu não posso escrever sobre isso. Eu não me sinto à vontade de escrever um roteiro sobre isso. Mas agora, vamos falar claramente. Existe uma possibilidade dele sair? Olha, ele tem o direito de sair. Tá. Ele já cumpriu a pena dele. É que o Estado não sabe o que fazer com ele, porque, não, na verdade, não tem como você dar garantias à população de que ele não vai fazer mais nada. Lógico que ele vai. Isso é óbvio. Veja bem, não é a questão que ele vai, né? É a possibilidade já assusta. Mas você Porque pensa a cabeça dele como deve estar. Não é ele tem um perfil de psicopata Então, fartamente documentado. Justamente. Sim, né, mas ainda assim, a lei é leniente a esse aspecto. Não, eu entendi, mas assim, esse que tipo fizeram? de comportamento... Qual foi o que o Estado fez? Ela o conteve, como dizendo que ele não tinha condições psicológicas. Mas o que pode acontecer é o Estado não querer mais contê-lo. Aí sobra para quem? Mas isso aí pode acontecer, isso eu concordo aí, contigo. Qualquer pessoa está em risco. Por Entendeu? exemplo, o caso do Chico Picadinho, que não entrou nessa temporada. Ele morreu, inclusive, não foi? Ele morreu? Não, quem morreu foi o Bandido da Luz Vermelha. Não, o Picadinho morreu sim. Então morreu faz pouco tempo, porque até outro dia ele tava preso. O Chico Picadinho não é aquele cara que ele matou o irmão quando era jovem, jogou numa máquina de triturar cana? Não, amado. Chico Picadinho, ele matava as esse? prostitutas e esquartejava elas na banheira de casa. Eu tô confundindo com outro, então, Tá que era confundindo. todo tatuado, que morreu recentemente. Você tá falando do Pedrinho Matador? Desculpa. Pedrinho Matador é outro rolê. Que aí ele foi morto na porta da casa dele. Ele começou em podcast, começou a fazer um monte de entrevista. Sim. Virou celebridade, né? Só num país desse que acontece. Sim, na verdade, o Pedrinho Matador é até interessante você trazer o nome dele à baila, porque... Você sabe que tem policiais que são, assim, não que eles sejam fãs dele, mas que admiram, assim, não admiram, mas não sei como eu posso te explicar, eles estudam o comportamento dele na cadeia. Porque o Pedrinho Matador é o seguinte, ele fala que matou 100 e tantas pessoas, que ele matou... Primeiro que não tem nem como comprovar que ele matou 100 e tantas pessoas. Dizem que ele matou por volta de 20, mais ou menos. Eu não sei direito mas o que eles número. contam, na verdade, é os bastidores dele na cadeia. Não, então eu vou chegar lá, porque daí teve toda uma questão que... O pessoal do PCC descobriu que o Pedrinho Matador queria matar o maníaco do parque. Isso, essa história que eu queria chegar. E aí fizeram toda uma jogada dentro, acho que foi em... Eu não sei, eu não lembro agora o nome do presídio, mas teve toda uma jogada para não deixar isso acontecer, sabe? O pessoal do comando ficou assim bem... Por quê? Porque se você... Porque, por incrível que pareça... Nossa, é estranho isso, o maníaco né? do parque tem muitos fãs. Ele casou dentro da cadeia. Nossa Aí sabe por que a mulher dele se separou dele? Não. Porque um dia ele foi violento com ela, ela virou e falou... Eu quero me separar dele porque eu não sabia que ele era tão violento. Eu não tô brincando, é sério. É verdade. Isso aí eu soube. Ele recebia cartas, ele tem toda uma legião. O amores. que me preocupa no caso do Eu não sei maníaco se é ele o do parque... psicopata ou quem escreve pra ele uma carta. Cara, o que me preocupa no caso do maníaco do parque é o seguinte, às vezes as pessoas comentam assim, né? Pô, Suzane matou os pais, vai ter direito de sair na saidinha de Dia das Mães? É meio bizarro. Alexandre Nardoni matou a filha, vai sair no Dia das Crianças. Mas por que existem as saidinhas de presídio? Você sabe por quê? Não tenho a mínima ideia. Porque as pessoas, a cadeia, ela nada mais é do que um instrumento de ressocialização do preso. E quando você vai fazer a progressão de regime,
depois de um certo tempo ele vai para o semiaberto, depois de um tempo ele vai para o aberto, até que ele cumpre a pena. Tem um processo. As saidinhas são parte do processo. Para eles ver como é que... reintegrado. Para ele ser reintegrado à sociedade. Então, é claro que é meio escroto, né? Os feriados que eles escolhem, Dia das Mães, enfim. Nossa, parece uma... Parece uma piada, parece uma tapa provocação. na cara da sociedade, sim. Lógico que é. Mas é que isso tem uma razão de ser. Esses presos, qualquer preso, mas principalmente esses de crime de grande comoção, eles precisam ter saídas a conta-gotas. O maníaco do parque nunca saiu desde quando ele foi preso. E em 2028 ele vai sair. O Champinha também não. O Champinha tá preso. Champinha fugiu, foi recapturado. Ele chegou a fugir. Chegou a fugir uma vez. A família dele entregou ele de volta. Ninguém quer ele. Nossa Senhora. Entendeu? Então é o que eu te falo. Essas saidinhas, elas precisam acontecer. E me assusta um pouco o maníaco do parque ter liberdade daqui a 2, 3 anos e nunca saiu pra rua. Então, eu vi uma imagem dele meio que vestido até de mulher. Sim. Tá? Que ele tá, tipo, se modificando. E na visão dessa pessoa que comentou tal assunto, falou que é tipo um plano mesmo dele burlar isso, pra ninguém acreditar que ele volte a fazer os crimes que ele Na verdade, tem ele teorias, fazia, né? Tem teorias que dizem que... O fato de arrancar os dentes, essas coisas assim. Entendeu? Tem teorias que dizem que, na verdade, o grande sonho do maníaco do parque era ser mulher. Então, E que ele matava mulheres. Veja, são teorias, eu não tô dizendo que eu concordo, tô só te trazendo que, tipo, que ele matava as mulheres e cometia as brutalidades que ele cometia da forma que ele cometia, Sim. porque ele era frustrado pelo fato de não ser mulher. Entendeu? Mas aí, eu sinceramente, eu não me sinto habilitada a opinar. Eu também não tenho uma opinião Sabe? conformada, Mas que é louco, é. E o que passa na cabeça dele, né? Ah. Caramba. Eu realmente vou dizer uma coisa. Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Isso Dá. é uma coisa assim que não Eu termina. acho que a gente deve nos reunir mais vezes com a Carol. Com certeza, eu venho tem quantas muita vezes. coisa para falar. Nossa, tem muita coisa mesmo. para a gente explorar. Uhum. Hoje eu só mais escutei porque eu estava me deliciando. Hoje foi bom. Entendeu? Mas eu Falei acho que é assim, bravo. Foi bom pra né? vocês? Foi entendeu? bom pra nós. Foi Foi bom pra nós. Foi Olha, ótimo. eu vou te até falar. fumar um agora. Uma delícia. Eu vou te falar uma coisa. Esse tipo de... Quando a gente começa a ouvir isso de uma pessoa que pesquisa, né, que a gente é espectador. Tem pessoas muito melhores que eu nessa seara. Não, mas tá? assim, não, eu não é vou, essa não vou questão. menosprezar. Não, mas eu não assim, sou uma não pesquisadora, é. eu sou uma entusiasta do Não, tema. mas não eu é essa a gosto. questão. A questão que assim, a gente enxerga de uma maneira de consumir a notícia através de noticiário, muitas vezes sim. através de um Datena. É o brasileiro médio, que eu falei o no afegão começo. médio, como falam por aí, o afegão médio. Isso. Aí você, por exemplo, eu tô batendo nesse microfone, ele vai bater em mim com a cabeça. O que acontece? Você tem uma visão diferenciada. Eu peguei. Bateu o microfone na minha cabeça. Até te matou, até me matar. Ela já vai ter outro na carro. quarta temporada da série eu vou Que escrever merda. o caso do microfone quebrado ao meio Na no cabeça do podcast. cabelo. O cabelo Na- morre É. num podcast. Vai ter aquele corte morto e se você batendo. Você Não, mas assim, agora voltando a falar, eu não quero perder a linha de raciocínio. A gente teve agora uma luz nisso aí. Pra mim foi uma luz grande entender mais ou menos como que funcionam as coisas, entendeu? Porque até então a gente consumia muito uma passão, o delegado falando, Olha, a vítima chorando, a mãe da vítima chorando. eu vou deixar uma esse lance reflexão aí. para vocês Muito doido. para a próxima vez que eu voltar. É uma reflexão bem assustadora, tá? Ah, mais assustadora que isso? Meu Deus mais. do céu. Vamos Eu fazer garanto peraí, pra não te vocês. cortando. Um programa de Halloween falando disso com ela. Pode ser. Eu venho Uau. fantasiada, inclusive. Vamos vir fantasiado de Halloween? De Eu monstrinho? venho. Ai, desculpa, de novo. Eu tenho mania de me movimentar. Eu esse venho negócio tá me fantasiada, eu venho atrapalhando. fantasiada. Vamos vir todo mundo fantasiado e vamos fazer uma entrevista de Mas, Halloween. ó, eu não sei exatamente qual dia que esse episódio vai ao ar, tá? Mas Nem essa gravação, ela tá acontecendo. Tem pouquíssimos dias que um antigo delegado da Polícia Civil de São Paulo, Dr. Rui Ferraz Fontes, foi assassinado. Foi isso mesmo. A reflexão que eu vou deixar pra vocês aqui no fim desse episódio é o seguinte. Vocês já pararam pra pensar? Esse cara era aposentado, esse cara tinha mais de 40 anos de dedicação à polícia. Ele dedicou a vida dele ao combate ao crime. Ele optou por não ter filhos. Acredito eu, por conta do risco da profissão. Eu não conheci o Dr. Rui, não tive esse privilégio. Sério isso? Mas ele é um cara que ele não teve filhos. E ele se aposentou e ele não tinha a proteção do Estado. Ele não tinha escolta. O carro blindado dele
Era porque tá todo mundo comentando, porque ele foi morto, porque ele saiu com o carro da esposa que era novo e não era blindado. Gente, a blindagem que o Dr. Rui tinha acesso é a mesma blindagem que eu, você e o Marcelo temos, que é uma blindagem, se eu não me engano, nível 3, que é a blindagem para o cidadão comum. É o que eu vi no noticiário, foi assim. 63 tiros de fuzil, que blindagem que segura isso? Não, o que foi falado cara foi não assim. Tinha proteção, gente. O que foi falado pelo menos no canal de televisão que eu vi, não sei se, não lembro, não vou falar a emissora para não fazer propaganda, mas que ele estava fazendo uma revisão no carro dele. Isso, o carro... Mas e ele saiu com o carro da esposa. O que eu tô querendo dizer é que ele tinha um carro com blindagem 3 que não aguentaria os 63 tiros de fuzil. Não aguenta. Esse cara foi executado friamente. O nome dele tava numa lista de jurados de morte. E quem que ele prendeu pra... Só o Marcola. Ele prendeu o Marcola. Só o Marcola. Ele só fez o organograma do PCC, ele só decifrou quem era quem na fila do pão. Só isso. Tá bom pra você? Caramba. Bom, Carol, queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Carol, pelo amor de Deus, foi muito bom. Foi muito bom o nosso bate-papo. Foi bom pra você, Cabelinho, Marcelo. você foi muito bem, você tá de parabéns. Obrigado, querido. Tirando só que ele bateu 12 vezes no microfone. Gente, eu sou estabanado, mas faz parte do meu perfil, tá? O Marcelo é meu freio moral, então ele sempre me controla. Freio moral. O problema não é ele bater, é que cada vez que ele batia no microfone, o microfone entrava no meu olho. Então... Já de ser mentiroso, vai. Ai. Bom. Foi isso que ele fez. Ai, que coisa triste. Mas vamos fazer um programa de Halloween. Vamos fazer um programa de Halloween e aí eu vou pedir pra vocês uma coisa, vocês que estão aí em casa, se deliciando com o Olha Esse Podcast. Além de vocês curtirem, compartilharem, marcarem os seus amigos, caso vocês gostem desse podcast, ou marcarem os seus inimigos, caso você nos odeie, ativar o sininho para as notificações, a gente quer que vocês deixem aqui nos comentários quais temas vocês querem no episódio de Halloween. Para encerrar rapidinho, fala do site... do Cão de Rodinhas. Isso, para o pessoal visitar, se precisar contribuir, etc. O Cão de Rodinhas, www.cãoderodinhas.com.br é a primeira ONG do Brasil 100% dedicada aos animais portadores de deficiência. Pode ser uma deficiência neurológica, pode ser uma deficiência física, ele pode ser surdo, ele pode ser tripé, ele pode ser cadeirante, não importa. E essa ONG ela foi fundada por uma moça de Curitiba chamada Larissa Tanaka Onuki. Uma japonesinha, muito maravilhosa. E ela montou essa ONG porque o cachorro dela foi atropelado, perdeu os movimentos das patas traseiras e aquele negócio. Existem 2 estágios quando você salva um cão de um atropelamento e o cão eventualmente perde os movimentos. O primeiro estágio é salvar a vida e o segundo, o day after. Não existia informações sobre o day after. Sim. Vai pra casa, mas aí é o quê? É fralda? É sonda? O que pode comer? Né? Não tem Globo Repórter disso, não tinha, né? Então, sim, ela criou na verdade, começou como um projeto e o negócio cresceu tanto que acabou se transformando numa ONG. Eu sou assessora de imprensa do Cão de Rodinhas, eu trabalho junto com eles já tem um tempo. E eu conheci o Instituto porque eu fui voluntária do Encontro Nacional dos Pets Especiais, que vai acontecer, não sei se esse episódio vai passar antes ou depois, mas caso vocês queiram participar, é dia 11 de outubro aqui em São Paulo. Se você for lá no Instagram botar ENPE, E-N-P-E, você vai ver o link para comprar o ingresso e lá tem de tudo. Tem lêmure cadeirante, cachorro, gato, tem galinha. Era legal um dia armar uma entrevista com essa moça. Ela vem, ela super vem aqui. Já vou chamar ela. E é uma coisa incrível. Aonde vai ser? Eu acho que vai ser no How House, que é um espaço pet de recreação que fica na entrada do Panambi, aqui em São Paulo. Tá. Mas depois eu posso confirmar, depois eu deixo aqui nos comentários. O fato é, o Cão de Rodinhas, ele é um instituto maravilhoso. Você pode acessar o site www.cãoderodinhas.com.br ou o Instagram, @cãoderodinhas, que lá tem todas as informações sobre como você pode ajudar, seja apadrinhando animais, ou mesmo adotando, ou buscando informações caso o seu cão tenha algum problema. Agora, para finalizar mesmo, o Cão de Rodinhas, ele foi tão importante na minha vida que um belo dia eu tava olhando o Instagram, né? E me apaixonei por um cachorro numa ONG chamada Santo Pet, que fica em Vargem Grande Paulista.
Enquanto eu não trouxe esse cachorro para casa, eu não sei dizer, eu não conseguia dormir direito. E eu trouxe esse cachorro. Esse cachorro tá comigo faz 8 meses. Eu adotei ele com 9 anos. Eu adotei ele para dar aposentadoria para ele. Quando ele tinha 5 anos, ele foi atropelado e ele foi abandonado. Eu não sei se acharam o tratamento caro ou se ele não tinha chance de sobrevivência. Ele veio para mim com sequelas de um atropelamento. Eu sabia que eu ia ter BO com ele. Mas o BO que eu tive com ele foi bem sério. Ele, do Neida, perdeu os movimentos das patas traseiras e, graças ao que eu aprendi no cão de rodinhas, eu soube reconhecer os sinais de Nossa, lesão. que legal isso, hein? E eu pude levar num veterinário de confiança, acupuntura e todos os tratamentos. E, graças a Deus, meu cachorro voltou a andar. Que bom, né, Marcelo? Bom, excelente. É isso. Ok. Carol, muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço, Carol. gente. Foi um Belinho, prazer. obrigado. Foi uma delícia. Eu gostei. Você gostou, Você Marcelo? gostou, Marcelo? E vamos frisar Ui. o programa do Bastante. Halloween, que vai ter que rolar com você. Vai Ok, rolar. Já tô ok. com roupa de E eu vir. quero fantasia, não quero só orelhinha de coelho, não. Tem que vir. Você vem de Batman. Tô brincando. Não conjumina. Não conjumina. Nossa, você podia vir de Orson Welles. É verdade, pode crer. Isso sim. Né? Sim. Guerra dos Mundos. Nossa. Esqueci. Cara, maravilhoso. Ou Você então- não vindo de Rita Hayworth tá ótimo. Não, já eu é vou vir de lucro, Ozzy. já é lucro. Ai, tudo. Eu vou vir de Nossa, Ozzy. sim. venho Mr. de Crowley. Venho de Oz. Aí eu tiro o cavanha, venho de Oz. Ok, É isso aí. pessoal, muito obrigado. Beijos Beijos. para vocês. Tchau.